Boa noite, meus irmãos, a paz. Tudo bem com vocês? Então, eu vou gravar uma aula aqui para vocês e vou fazer um resumo, vou sintetizar tudo que a gente já falou nas últimas aulas, tanto presenciais como online, tá? E na próxima semana nós estaremos dando início a uma nova disciplina que vai ser Teologia Sistemática 1, a doutrina sobre Deus. Já passei o material para o Duarte, para ele estar providenciando para vocês, tá bom? Então vamos dar início à introdução aos evangelhos. E aí eu quero recapitular com vocês algumas coisas que nós já vimos desde a primeira aula, tá? E às vezes não dá tempo da gente falar tudo, por quê? Porque é muita coisa para falar e no meio da leitura do material, a gente sempre vai pegando pedacinhos, né, de outras partes da escritura e vamos acrescentando e vão surgindo comentários e às vezes acaba no final da aula a gente não conseguiu concluir aquele material todo. Então quero fazer um comentário breve para a gente poder tentar analisar tudo com calma, tá? Com relação ao Evangelho de Mateus, a gente vai perceber aqui que todos os evangelistas eles contaram a mesma história, cada um do seu jeito, e cada um tinha um foco, né, um objetivo na hora de formular o seu texto, até porque cada um tinha um público específico também. Então, a gente percebe que existe uma preocupação em apresentar para o leitor os 4 ofícios distintos de Cristo. E a gente vai encontrar isso em cada um desses evangelhos, né? Jesus vai ser apresentado como o rei, lá no Evangelho de Mateus. Já no Evangelho de Marcos, ele vai ser apresentado como servo. Em Lucas, ele é apresentado como filho do homem e em João como filho de Deus. Então, nós vamos perceber que existem diferenças? Existem sim. Essas diferenças, elas são importantes para a gente conhecer um pouco do material, tá? O tríplice ministério de Jesus também é uma coisa que vai ser abordada por esses livros, né? Os 4 livros vão mostrar para a gente o tríplice ministério de Jesus, que é profeta, sacerdote e rei. Então a gente percebe que no Antigo Testamento nenhum dos homens que apontavam para Cristo, né? Davi, os homens que vieram no Antigo Testamento e que apontavam para o Messias que viria, nenhum deles tinha na sua pessoa os três ofícios, né? Os três ministérios ao mesmo tempo. Jesus é o único que tem profeta, sacerdote e rei, só ele. Então a gente percebe que Mateus ele apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito e João como filho de Deus. Uma apresentação pessoal do próprio Jesus. Os evangelhos, eles foram escritos, a gente sabe disso, né? Nós conversamos sobre isso na primeira aula, que quando já inicia o Novo Testamento, o Império Romano já está dominando, né? Então eles são escritos durante o período do Império Romano, que está ali em cena, tá? Nesse momento, a sociedade era constituída por pagãos, tá? Havia uma sociedade pagã misturada com uma sociedade judaica, tá? E a sociedade judaica, ela era constituída por uma aristocracia, olha, gente, com condições, com dinheiro. Então, os judeus ricos, eles se destacavam como sacerdotes, como rabinos, eram pessoas importantes e influentes naquele tempo. Já os pagãos, eles eram ricos, grandes proprietários de terra e eram pessoas envolvidas com a política. Então, e o restante da sociedade, tá, que era pagã também, ela era composta pela classe média, pela plebe, por escravos e por criminosos também. Então, foi um tempo de grandes avanços na ciência, na agricultura, na indústria,
na literatura, na música, na dramaturgia e principalmente na arquitetura, com construções magníficas. Eu até comentei isso com vocês na primeira aula, que os discípulos ficavam maravilhados ao ver o templo de Herodes. Então, Roma investia nesse tipo de coisa. Então, era muito comum as cidades, quando elas precisavam de restauração, o governante fazia uma obra política, né, igual nos dias atuais que os prefeitos fazem, os governadores fazem aquela maquiagem na cidade em tempos de eleição, e aí quando termina a obra, faz aquela faixa, coloca lá na entrada: agradecemos ao político, ao vereador, ao prefeito, pela contribuição, pela obra realizada. Então, naquele tempo, a maneira que eles tinham de demonstrar a autoridade e o poder deles eram quando eles faziam uma grande obra, eles colocavam o seu próprio nome naquela cidade, naquela localidade em que a obra aconteceu, né? E para que todos soubessem, né, a quem aquela cidade pertencia. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse, por exemplo, existe uma referência cruzada a esse tipo de entendimento, que vai mostrar que na Cidade Santa também haverá um dono, também haverá alguém que governa legitimamente, e não serão os governantes de Roma, mas será o próprio Deus. Então, foi uma era de grandes avanços, porque Roma investia nisso, mas também o nível ético daquele momento era muito baixo. A corrupção, a imoralidade, havia uma superstição religiosa gritante naquele ambiente, porque nós estamos falando de um local onde os pagãos estavam misturados ali junto com a comunidade judaica. Então, cada um com seu costume, com a sua crença, com a sua tradição. E isso tudo estava borbulhando no meio daquela cidade. Então, tudo isso vai mostrar para a gente o nível de degradação daquela sociedade, muito parecido com os dias atuais, não é verdade? Então, algumas religiões nesse momento vão se destacar, tá? Como o animismo, que era um culto à natureza, o misticismo, que era um culto aos mortos, o ocultismo, que mexia com a magia, e também a astrologia, eram os principais daquele momento, tá? Então é nesse contexto que os evangelhos são escritos. Então eles têm a preocupação de registrar o cumprimento de todas as profecias anunciadas no Antigo Testamento a respeito do nascimento de Jesus. Porém, o povo judeu tinha uma expectativa que aguardava com ansiedade e principalmente com patriotismo a vinda de um rei com pompa e poder. E nós falamos sobre isso, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não é verdade? Que eles aclamavam Jesus, mas Jesus, o rei dos judeus, ele não entra num cavalo branco, mas ele entra num jumentinho. E a expectativa dos judeus era completamente diferente daquilo que Jesus estava apresentando para eles. Falei com vocês a respeito dos memes, né? De expectativa versus realidade. Que a gente tem uma expectativa lá em cima e a realidade de repente é cá embaixo, e a gente fica frustrado, porque a realidade não corresponde à expectativa. Tá? Era isso que estava acontecendo com eles. Então, quais as características predominantes de Cristo? Que a gente vai perceber que é mostrada por cada evangelista. Mateus, ele tem um olhar profético, tá? Ele faz uma declaração de Jesus, né? O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, logo no início. Então, essa declaração, ela tem o cuidado de ligar Jesus às duas mais importantes alianças do Antigo Testamento, que era a aliança davídica e a aliança abrâmica. Tá? Isso aí era importante para os judeus terem conhecimento disso. Marcos, ele já era bem mais prático, então ele apresenta Jesus como um obreiro, que é muito mais um obreiro do que um mestre, quer dizer, alguém que apresenta mais atos, tem mais atitudes do que palavras. Lucas, ele já tem um cuidado histórico, né? Principalmente quando ele escreve, ele tem esse cuidado porque ele está escrevendo para gregos.
Então ele considera que o público que vai ter acesso a esse livro, o público para quem é destinado esse material, eles são pessoas que dão importância à cultura, à filosofia, à sabedoria, à razão, à beleza e à educação. Então, por isso, o cuidado dele na hora da escrita. João já é um cara mais espiritual, entendeu? Ele tem um olhar mais espiritual sobre a escrita. Ele é o único que vai apresentar o primeiro ano do ministério de Jesus, lá nos capítulos 2 e 4. Somente João vai relatar os grandes ensinos de Jesus sobre o novo nascimento. Somente João vai narrar os propósitos de Cristo na última ceia, tá? Lá no capítulo 13 a 16 de João. Então ele é um cara mais cuidadoso, ele tem um olhar mais espiritual na hora de escrever. As principais chaves hermenêuticas para a gente poder entender um pouco melhor os evangelhos. O evangelho de Mateus ele vai iniciar apresentando a genealogia de Jesus como filho de Davi e filho de Abraão, como eu acabei de falar. Mas também ele vai terminar mostrando Jesus como rei, comissionando os seus discípulos, lá em Mateus 28, não é? Então, é importante a gente conhecer o início e o final do livro para a gente ter um entendimento do propósito desse livro. O Evangelho de Marcos ele vai iniciar apresentando Jesus como servo. Mas por curiosidade, ele não apresenta genealogia, tá? Diferente de Mateus. Mas também ele vai terminar apresentando Jesus como servo, ainda em atividade com os seus discípulos. Não é um serviço terminado, está trabalhando, está servindo. Lucas, ele inicia com a linhagem de Jesus em Adão, apresentando Jesus como o homem ideal. Adão foi o homem que falhou, Jesus é o homem perfeito. Mas também ele vai terminar a sua escrita apresentando Jesus como o homem perfeito que está vindo do Pai. João, ele inicia apresentando Jesus como Deus, também não apresenta nenhuma genealogia. E ao terminar, ele mostra Jesus verdadeiramente como filho de Deus, que muitas coisas não foram possíveis de se escrever sobre Jesus. Ele afirma isso. Muitas outras coisas não foram possíveis de se escrever a respeito de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele tem uma preocupação de fazer uma ligação com o Antigo Testamento. Em cada página do Evangelho que a gente vai lendo, a gente percebe que Mateus ele procura relacionar o Evangelho com os profetas e mostrar para o leitor que todos os ensinamentos do Antigo Testamento estão se cumprindo na pessoa e no reino de Jesus, tá? Parecia para o judeu que tinha um acesso ao ensinamento de Jesus no primeiro momento, que ele tinha que abandonar toda a sua tradição, tudo que ele havia aprendido a vida inteira, para aceitar uma nova crença, tá? Mas aí Mateus ele mostra para esses cristãos, esses judeus que estão se convertendo, que eles não estavam renunciando à sua antiga fé. Eles estavam abandonando os símbolos e os rituais, em troca daquilo que era verdadeiramente real, que tudo se cumpria na pessoa de Jesus. O Evangelho de Mateus, então, ele é o segundo evangelho a ser escrito e tem um forte tom judaico. Ele possui uma função catequética muito clara, que tem o objetivo de facilitar o ensino dos neófitos, que são os novos convertidos, o povo que está chegando no evangelho, caindo de paraquedas naquela hora, né? Por essa razão é que ele é inserido em primeiro lugar no evangelho na hora de arrumar o cânon bíblico. Tá? Apesar de Marcos ter sido escrito primeiro, Mateus ele entra como primeiro porque ele tem esse cuidado, né, de ensinar aos novos convertidos, ele tem toda uma teologia para isso. Ele vai lançar uma ponte entre a expectativa do reino messiânico que existia, tá? Cuja vida é proclamada nos livros proféticos lá do Antigo Testamento, e essa ponte ela vai alcançar a chegada de Jesus
né, que o Novo Testamento vai apresentar para a gente como resposta a essa espera de tantos anos. Então, o autor desse evangelho é Mateus, aquele publicano, cobrador de impostos, que trabalhava para Roma, que era o opressor dos judeus, que vai se tornar um discípulo de Jesus. Né? Nós conversamos sobre isso na primeira aula, falamos a respeito do chamado dele, da importância, de como foi simples e objetivo. Né? Mateus ele usa como fonte o Evangelho de Marcos, que como foi o primeiro a ser escrito, vai servir de orientação para ele poder desenvolver o seu material. Ele foi um cristão, Mateus foi um cristão proveniente do judaísmo e de fala grega. Possuía a tradição judaica, ele conhecia e praticava a tradição judaica. Ele vivia dentro de uma comunidade judaico-cristã que estava se esforçando de verdade para romper os laços que a amarravam ao judaísmo, conservando, porém, a continuidade com o Antigo Testamento. Porque nós falamos aqui que não foi fácil para esses judeus abandonarem as suas tradições judaicas, né, nesse momento dessa nova crença, dessa nova fé. Né? Para eles era tudo muito difícil, tudo muito novo. Então, Mateus ele faz parte dessa comunidade. A data de escrita desse material vai ficar por volta do ano 70 para o Evangelho de Marcos e por volta do ano 80 para Mateus. E provavelmente esse evangelho foi escrito na Antioquia ou em algum outro local da Síria. Tá? Mateus ele vai escrever para judeus cristãos, quer dizer, os judeus que estão se convertendo. Então, quando a gente compara, por exemplo, a controvérsia entre Jesus e os fariseus lá em Marcos 7, onde a gente tem aquela narrativa redigida por Mateus, Mateus 15, de 1 a 20, nós percebemos a ausência de explicações da tradição judaica por parte de Mateus. Então, quando ele não dá explicação nenhuma, isso aponta para a gente, isso revela, na verdade, que esse público que está lendo esse texto, os destinatários, eles eram conhecedores dessa tradição judaica. Ou seja, eram judeus que se tornaram cristãos. Então, se são judeus, conhecem a tradição, então eu não preciso ficar explicando tintim por tintim para vocês, certo? Um outro fato ele cita costumes judaicos e farisaicos, que eram os filactérios, né? Lá em Mateus 23, 5, por exemplo, tem uma referência a costumes da tradição judaica, como filactérios, que eram aquelas pequenas caixas que continham uma porção das escrituras e que eles colocavam aqui na testa, né, amarradinhos aqui na testa, umas caixinhas pequenininhas. Então, essa ideia, citar esse texto, está apontando para uma ideia que está lá em Deuteronômio 4, onde Moisés ordenava que os israelitas imprimissem os mandamentos de Deus em seu coração. Tá? Então, ele está fazendo uma citação a isso. Então, o público judeu, lendo esse texto, automaticamente ele se reporta para Deuteronômio. Tá? Outra razão é que nas palavras desse evangelho, que são provenientes do hebraico, elas não são traduzidas nesse texto. Lá em Mateus 5, 22, a gente vai observar isso. Provavelmente, o autor desse evangelho, ele é um grego que conhece a língua semítica, que é a língua falada na Palestina, entre os hebreus, entre os povos que habitam a Palestina. Ele usa como fonte tanto o texto em hebraico como a Septuaginta. Então, um dos propósitos teológicos do Evangelho de Mateus é principalmente relacionar Jesus de Nazaré com as grandes figuras do judaísmo, buscando mostrar que Jesus ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Porque qual era o objetivo da lei? Ninguém teria condições de cumprir a lei totalmente. Se você cumprisse
toda a lei e descumprisse uma única, estaria tudo invalidado. Então a lei, ela acabava apontando para a necessidade de um Salvador. Apontava para que nós precisávamos de alguém que fizesse isso por nós. Então estava apontando para o Salvador, para o Cristo de Deus. Então, quando Jesus vem, o homem perfeito, ele cumpre absolutamente todos os requisitos da lei. Então, ele cumpre, ele não apaga, ele não destrói a lei. Ele cumpre a lei na sua integralidade, tá? Então, o cumprimento do Antigo Testamento, ele é realizado na pessoa de Jesus e principalmente nos acontecimentos da sua vida, no dia a dia. Tudo que ele faz cumprindo a lei. Tá? Então, por isso, o Evangelho, ele busca relacionar a vida de Jesus com as profecias do Antigo Testamento. Mas o evangelista, ele vai além dessas comparações, porque ele quer mostrar também Jesus como centro da vida e da fé. É por essa lógica que o texto da transfiguração de Jesus tem que ser entendido. Quando a gente lê Mateus 17, que é o texto da transfiguração, nós vamos ler nesse texto Jesus transfigurado com vestes resplandecentes, o rosto brilhando como o sol, e junto dele aparece Moisés e Elias, respectivamente representando Moisés a lei e Elias a profecia, que eram dois baluartes do sistema de fé. Era importantíssimo para a fé judaica, para aquele povo. Aquilo ali não tinha precedentes. Então, surge uma voz nesse momento sobre Jesus, né, que afirma: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E quando os discípulos olham novamente, aqueles homens já não estão ao lado de Jesus, mas ele está sozinho. Então, quando a gente lê esse texto, precisa ficar claro para a gente que em Jesus se cumprem, se plenificam tanto a lei como a profecia. Então, por isso o Evangelho de Mateus, quando a gente lê, Jesus é a chave hermenêutica para compreender tanto a Torá quanto os profetas, que eram os livros conhecidos por eles naquele momento. Tá? Então, uma outra ênfase do Evangelho de Mateus também refere-se à própria mensagem de Jesus, que é o reino de Deus. Na lógica do Evangelho, o reino de Deus é o centro da mensagem de Jesus. Para Mateus, o reino é tanto uma realidade que ainda vai vir, que é o futuro, como já presente. Então, isso é um fato que é evidenciado nas parábolas que a gente lê lá no capítulo 13, principalmente a parábola do grão de mostarda. A proclamação do reino e o cumprimento do Antigo Testamento por Jesus Cristo, junto com a preocupação de construir uma nova ética individual e social que manifeste realmente a novidade do Evangelho. São aspectos dominantes da mensagem desse evangelista, porque ele está mostrando para a gente que Jesus ele não veio apenas estabelecer um novo sistema de fé. Não é isso, não é um novo sistema religioso, mas ele está preocupado em transformar aquela sociedade. Não só a sociedade judaica daquele tempo, mas toda a sociedade, toda a humanidade. Porque, embora o texto aponte para aquele cenário ali palestínico, né, a gente vai ver com a grande comissão que existe um mandamento de ir além das fronteiras. E esse ir além das fronteiras vai alcançar povos que são citados lá no Apocalipse, né? Onde João diz que via uma grande multidão de um povo de todos os lugares do mundo, povos de todos os lugares do mundo. Então, é esse ir além das fronteiras. Então, quando o evangelho alcança esses povos, sejam dentro da Palestina ou além da Palestina, esse evangelho, ele transforma tanto a ética vivida na sociedade como a ética individual de cada pessoa que vai se convertendo, que vai aceitando Jesus.
O Evangelho de Mateus também, ele vai revelar um cuidado pastoral com o que a comunidade cristã da sua época está enfrentando. O que essa comunidade está vivendo naquele momento? É a separação com o judaísmo e a inicial perseguição movida pelos fariseus contra o cristianismo nascente. Nós conversamos sobre isso em sala de aula, né? Que o anúncio desse evangelho, quando Jesus se levanta anunciando o evangelho, anunciando o reino e denunciando, né, o sistema religioso opressor daquele momento, os fariseus que estão no sacerdócio, eles se sentem ameaçados, então são eles que vão tramar a morte de Jesus. Então, nesse momento, a inclusão nem sempre é bem vista por eles, pelos judeus que estão nessa comunidade cristã. Os judeus que estão se convertendo nesse momento, eles não veem com bons olhos os gentios também se convertendo e congregando no mesmo espaço que eles. E isso vai gerar questões difíceis para essa comunidade, questões de fé que vão vir do judaísmo. Os questionamentos vão vir dos judeus, tá? Que vão gerar uma situação de crise que o evangelista precisa responder, tá? Ele deseja responder isso. Então, 2 episódios nesse evangelho, eles merecem um destaque especial. Lá em Mateus 3 e Mateus 17, nós temos 2 narrativas que apontam para a identidade de Cristo como Filho amado. São 2 momentos cruciais na vida e no ministério de Jesus. Por um lado, se o batismo leva Jesus a iniciar o seu ministério e a ser tentado no deserto, né, a transfiguração vai levá-lo ao ápice da sua missão, que é o quê? A cruz. Nesses 2 momentos, o início do ministério e o final do ministério, a voz do Pai se fazem presentes. No batismo, a voz do Pai está sobre ele. E na cruz também. Lá no Monte da Transfiguração também a voz do Pai está presente. Se faz sobre ele, tanto no início quanto no final do ministério. Então, isso é necessário expor para afirmar e comprovar a identidade de Jesus como Filho amado de Deus. Tá? Então, o último objetivo desse evangelho também é servir de catequese para a recepção desses novos convertidos, que são os chamados neófitos, né, dentro dessa comunidade. E ele cumpre esse objetivo de forma bem didática, agrupando, ele tem um cuidado de agrupar os discursos em blocos unidos que vão servir de direcionamento para os cristãos, como por exemplo o Sermão do Monte, né? O Evangelho de Marcos, vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu estou falando rápido por causa do tempo do vídeo para não ficar muito longo, tá, gente? Depois eu vou encerrar, eu vou terminar esse vídeo em 30 minutos e vou iniciar um outro, tá? O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, tá? E logo no começo a gente percebe que a sua intenção é fazer afirmações teológicas sobre Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, logo lá no início, no primeiro versículo. Já no início ele deixa claro de quem são essas boas novas que anuncia. É do Messias e Filho de Deus. Esses 2 títulos são importantíssimos, são títulos cristológicos muito importantes para a religião judaica. E, consequentemente, para essa comunidade cristã que está nascendo. Porque eles são quem? São judeus que estão se convertendo ao cristianismo, são gentios que estão se convertendo. Então, a tradição cristã, desde cedo, afirmou que João Marcos é o autor desse livro. Em relação à data de escrita, ela ficou estabelecida entre o ano 50 e 60, e vocês não se preocupem, como a gente falou em sala de aula, com relação a datas, diferenças de datas por alguns estudiosos, porque essas diferenças elas vão acontecer, mas isso não é preocupante, também não tem grande importância, tá bom? Para quem esse evangelho é destinado? A gente pode afirmar que os destinatários desse evangelho não são judeus.
Existem no Evangelho algumas razões para a gente afirmar isso, tá? Em Marcos 7, por exemplo, nós temos uma evidência, porque uma das várias críticas que os líderes religiosos de Jerusalém fazem estão apresentados aqui pelos fariseus, né, criticando Jesus. A pergunta desses líderes se refere ao hábito dos discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos. Contudo, antes de apresentar essa resposta, Marcos se preocupa em explicar os costumes judaicos para justificar a crítica dos judeus. Se Marcos tem essa preocupação, isso quer dizer que os ouvintes desse texto, os destinatários, não conhecem tais costumes, então eles são gentios, que é justamente o oposto, né, do material de Mateus. Ele não perde tempo explicando porque o judeu já conhece. Marcos precisa explicar tintim por tintim porque esse novo público não conhece. Então vamos lá. O Evangelho de Marcos ele vai ser dividido em 6 partes, tá? Marcos 1, de 1 a 13, batismo e tentação de Jesus. Marcos 1, de 1 a 5, Jesus na Galileia. Marcos de 6 a 9, atividade de Jesus dentro e fora da Galileia. Marcos 10, é a última subida de Jesus até Jerusalém. Marcos 11 a 13, ministério de Jesus em Jerusalém. Marcos 14 a 16, paixão e ressurreição de Jesus. A gente precisa observar também que para Jesus, nessa narrativa que a gente está lendo, o templo é a casa de oração para todas as nações. Se o texto é escrito para gentios, Jesus afirma que o templo é casa de oração para todas as nações. Ou seja, esse templo que é tão importante para os judeus abrange os gentios para quem o evangelho é destinado, tá? Então, no primeiro momento, não é somente a fala do autor que aponta para uma comunidade específica, mas é o próprio Jesus que está abrindo esse leque de oportunidades. Então, o propósito do Evangelho de Marcos também vai ficar demonstrado na sua teologia. A confissão de fé que inicia o Evangelho de Marcos, logo no versículo 1, ela vai ser repetida por um centurião romano, que é um gentio, no final do texto, lá em Marcos 15. Isso também mostra a intenção de Marcos de fazer dos gentios os destinatários desse evangelho, levando esse público a olhar para a morte de Jesus e reconhecer nele o Filho de Deus da mesma maneira que o centurião fez. Então a pergunta constante que vai ecoar nesse evangelho é: quem é esse? E os seus leitores, diante dessa pergunta, eles são levados a encontrar uma resposta para essa questão pela fé.